Livro do profeta Josué, capítulo 6, versículo 1. Quem já encontrou diz amém. Amém, Jesus. Isso. Quem puder ficar em pé, por favor, fique em pé em respeito à palavra de Deus. Amém? Diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito. E o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Só até aí. Então, diga: meu Deus, fala conosco pela tua palavra. Ó Senhor, continue a nos ajudar, a nos auxiliar. Ó grande Deus, tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Podem se assentar, desocupar as mãos, podem adorar a Deus com aplausos. Igreja. Isso, glória a Deus. Então aqui está a palavra de Deus. Aleluia. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro do profeta Josué. E aqui o texto sagrado narra acerca da maneira como Deus orientou ao seu povo, ao povo de Israel, para vencer, aleluia, aquele povo, vencer aqueles inimigos que estavam Glória a Jesus. dentro da cidade de Jericó. Glória a Deus. Louvado seja o nome E Deus orientou, aleluia, ao seu povo: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Glória a Jesus. Louvado. Veja que ali ia adiante dos sacerdotes, junto com os sacerdotes, e eu também a Arca da Aliança. Glória a Jesus. É. Glórias a Deus. A Arca da Aliança que guardava os 10 mandamentos, as tábuas, as pedras dos 10 mandamentos. Glória Ou a seja, Jesus. aquelas pedras nas quais o próprio Deus escreveu com seu dedo. Glória a Jesus. Escreveu com seu dedo na tábua de pedra. Escreveu os 10 mandamentos. Glória a Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então quero dizer para cada irmão, para cada irmã, quero dizer, aleluia, para você que está ouvindo esta mensagem, que se você for obediente,
as orientações de Deus na tua vida. Glória a Jesus. Certamente, baseado nesta palavra, baseado neste exemplo, Glória a Jesus. ficará mais fácil você vencer as lutas. Glórias a Deus. Ficará mais fácil vencer o diabo. Ficará mais fácil vencer a Satanás. Ficará mais fácil vencer o maligno. Ficará mais fácil vencer o inimigo. Ficará mais fácil vencer, aleluia, o nosso adversário, que se chama Satanás. Glória, glória, Nosso adversário é o diabo. glória a Deus. E não é um adversário desprezível, não, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Não. Não se engane, não. Glória a Jesus. Ah, mas alguém orou, mandou o diabo plantar bananeira, o diabo plantou bananeira, mandou o diabo rastejar no chão, o diabo rastejou no chão, Glória a Jesus. mandou o diabo encostar na parede ali, ele encostou, mandou o diabo encostar no púlpito, em frente ao púlpito, o diabo veio, obedeceu, mandou o diabo ajoelhar, o diabo ajoelhou. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Glórias a Deus. Glória a Jesus. O diabo, ele é perigoso. Louvado seja o nosso Deus. Satanás é perigoso. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tá, assim como aquele povo, o povo de Israel, em obedecendo a Deus, venceu mais fácil. E de uma forma até milagrosa. Glória a Jesus. Porque eles não precisaram atacar o muro, Glória a Jesus. a muralha de Jericó. Não precisaram. Glória a Deus. Apenas obedeceram conforme Deus lhe orientou. Glória a Jesus. Deus orientou a Josué: Josué, faz assim, assim, assim e assim. Glória a Jesus. Josué foi e fez. Sim, Senhor. Vamos fazer conforme Deus está mandando. Assim, assim, assim e assim. Fizeram 100%. Conforme Deus tinha ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Versículo 13. Graças Vamos começar do Glória a Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o do nome 10. do Senhor Jesus. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Glória a Jesus. Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Em realidade, aqui no versículo 5, aqui na Bíblia diz assim, ó, com grande grita. Tá? Glória a Jesus. Glórias a Deus. Com grande grita. Entendo que é no sentido de gritaria, né? Só retificando. Aqui no versículo 5, Glória a Deus. diz assim, ó, e será que tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós os sonidos da buzina, com todo o povo gritará com grande grita. Glória a Jesus. Entendo no sentido de gritaria, né? Glórias a Deus. Era gritar mesmo. Glória a Deus. É versículo 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez. E vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Glória a Deus. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas. Glória a Jesus. Glória a Deus. E os armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Graças a Deus. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia,
e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Glória a Deus. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Mas aqui nos ensina a palavra de Deus que então a muralha então veio, né, por terra, né? Glória a Deus. Então, ou seja, a obediência. A obediência agrada a Deus. Em se obedecendo, a bênção chega mais rápido. Em se obedecendo, a vitória chega mais rápido. Em se obedecendo, aleluia, a Deus, ao Senhor Jesus, aí a vitória é o próprio Deus quem dá. Glória a Deus. Vitória é o próprio Jesus quem concede. O próprio Deus quem concede a vitória. Para nós vencermos o nosso inimigo. Para nós vencermos, aleluia, o diabo. Para nós vencermos os demônios. Para nós vencermos, aleluia, as dificuldades dessa vida. Os problemas desta vida. Para vencermos, aleluia, os nossos próprios problemas. Até Glória a Jesus. Glória a obediência. Veja como a obediência agrada a Deus. Glória a Deus. Então, obedecer a Deus. Porque temos aprendido da palavra de Deus. Porque temos aprendido para perseverarmos com o Senhor. Então vamos perseverar. Porque temos aprendido, aleluia, com a doutrina de Cristo. Para estarmos constantemente na casa do Senhor, adorando a Deus, então vamos adorar. Porque temos aprendido com o Senhor Deus. Glória a Deus. Para tomar cuidado com o mundo, para tomar cuidado com a iniquidade, para nós vivemos separados do mundo, separados da iniquidade, separados do pecado, longe do pecado, longe do mundanismo, longe das coisas erradas. Então vamos obedecer. Glória a Deus, glória a Deus. Fazer o bem ao próximo, evitar de injuriar, evitar de praticar injustiça, evitar de enganar o próximo, evitar de mentir, evitar de fazer maldades, evitar de Jesus. Glória a Deus. fazer coisas que não prestam. Glória a Deus. Então é obedecer a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque se obedecendo a Deus, aí o próprio Deus derrota o teu inimigo, que é o diabo. Bate palmas, dá glória a Deus! Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Da mesma maneira que a obediência consegue, aleluia, Glória a Deus. vamos dizer, influenciar Deus a ser a cada dia mais contigo, devido à tua obediência, devido a tua vida estar agradando a Deus. Aleluia. De semelhante maneira, o ser humano, quanto mais vive no pecado, aí Deus mesmo fica cada vez, vamos dizer, mais, aleluia, irado com o ser humano, devido às suas próprias desobediências, Glória a Deus, aleluia. devido aos seus próprios pecados. Louvado seja o nome do
Porque o pecado cheira mal dentro das narinas de Deus. O pecado, a iniquidade, as coisas erradas, coisa do inimigo, essas coisas do mundo pecaminoso, é tudo imundícia diante de Deus. Glória a Deus. E aí quantas vezes, aleluia, o crente, o cristão, se ele não vigiar, se ele não estar atento, se ele não estar vigilante, Louvado. aí o diabo, ele não consegue derrubar aquele cristão de uma vez só, aí ele, como ele é esperto, né? Então, às vezes ele muda de estratégia. Aí ele pensa, não consegui derrubar aquele cristão ali. Aí ele pensa, então vamos mudar de estratégia. Glórias a Deus. Aí o diabo, ele, né, vai jogando aquela coisa tão pequenina que, para ver se passa, né? É, Jesus. Aí joga aquele fermentozinho ali, para ver se... Louvado. Glória a Deus. Aí se o cristão não vigiar, se o cristão não estar alerta, vigilante, e for aceitando o pecado, aí aceita uma vez, aí aceita dali a 3 dias, aí aceita dali a uma semana, aí aceita dali a 3 meses, aí já está aceitando já um ano, dali a pouco já cauteriza a mente, já está com a mente cauterizada. Aí muitas vezes o cristão ele não percebe, mas Deus já está se afastando Louvado seja daquela vida. Senhor Jesus. Por quê? Por causa do pecado. É, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Lembra Sansão? Sansão, ele era nazireu de Deus, tinha feito um propósito com Deus, Glória a Jesus. e ele tinha uma força tremenda, Glória a Jesus. que é a força do Espírito Santo. Glórias a Deus. Sansão, com uma queixada de jumento, matava centenas, matava milhares, Glória com uma queixada de jumento na mão. Louvado seja o nome de Mas um dia Sansão foi sucumbindo às iscas de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo jogou ali uma isca. Sansão se sentiu atraído e foi. Glória a Jesus. Aí o diabo olhou, pensou, opa, Louvado seja então parece que está mais fácil até do que eu estava imaginando. Aí o diabo inteligentemente prepara ali outra isca e lançou. Glória Aí a Sansão foi. Louvado seja o nome do É. Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí Sansão então foi decaindo. A primeira queda de Sansão certamente foi na vida espiritual. Na vida espiritual ele foi decaindo. Aí numa hora o diabo deu o golpe de misericórdia, né? Louvado seja Então temos que tomar muito cuidado, temos que tomar muita precaução, temos que, aleluia, cuidar mesmo. Cuida. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Graças a Deus. E Deus se desagrada do pecado. Então, pecado nunca mais. Glória a Jeová. Pecado nunca mais. Pecado nunca mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora, jejua, vigia, venha nos cultos, persevera, luta, batalha. Graças
Porque quando Sansão ele caiu, Glórias a Deus. antes de cair em adultério, ele já tinha sido derrotado já, espiritualmente. Tanto é que ele não discerniu o laço da Dalila, né? Dalila lançou aquela perguntinha ali, então... Ah, não acredito, tu não me amas mais, não sei o que, sabe aquela conversa, né? Você não me ama mais, então, me conte o teu segredo dessa tua força tão grande. Fez aquele teatrinho, né? Fez aquele teatrinho. Aí Sansão não beijou e falou. Contou o segredo dele. Aí depois que Sansão dormiu, a Dalila veio e cortou os cabelos de Sansão. Cortou. Aí nós chamamos ali os soldados inimigos ali, né? E veio o exército. E aí prenderam Sansão. Isso, aleluia, significa uma coisa para nós. Quando cada um de nós, seja irmão ou irmã, agora entenda espiritualmente. Aquele lá foi um exemplo da história só. Não interprete, então é só mulher que é ruim. Não, nada disso. Tem homem que é usado pelo inimigo, ou o homem é enganado primeiro pelo inimigo também, claro, existe isso também. Mas vamos entender espiritualmente. Significa uma coisa, que o cristão, a cristã, quando tem o Espírito Santo de Deus, você é uma fortaleza, você é muito forte. Seja irmão, seja irmã. Você quando tem o Espírito de Deus contigo, você vence. Você não desanima por nada. Pode vir um batalhão de demônios para lutar contra você. Pode vir. Pode vir 300 legiões. Pode vir uma possessão. Esses tempos atrás eu expulsei uma possessão. Lá na Brasília Tibirê. Não é nem legião. Legião é uma quantidade pequena ainda comparada com possessão. Era possessão, mas deu um trabalho, irmãos. Deu um trabalho. Mas graças a Deus expulsamos. Ou seja, quando nós temos Deus na vida, quando nós temos Jesus, quando nós temos o Espírito Santo, aí você está naquela força gigantesca. Aquela força espiritual que, meu Deus, compreende? Mas aí tem que lembrar do que Jesus ensinou. Jesus ensinou, olhe e não caia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que cuida, que está em pé, cuide, olhe, para que não caia. Glória a Deus. Porque quando esse cristão, quando essa cristã, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, se vier a cair, se vier a ser enganado pelo diabo, pelos demônios, se vier a ser enganado até pela própria carne e cair,
Aí a primeira coisa que acontece, o Espírito Santo, né, salvo raras exceções, salvo algumas exceções, vamos assim dizer, né, quando ainda Deus ainda tiver muita misericórdia de você ainda, né, e não tirar o Espírito Santo, mas em alguns casos o Espírito Santo se retira da pessoa. Aí quando o Espírito Santo se retira da pessoa, aí é difícil. Quando o Espírito Santo sai de uma vida, sai de um servo de Deus, sai de uma serva de Deus, quando o Espírito do Senhor sai de um servo ou serva do Senhor, aí na hora, é de imediato, na hora já vem aquele abatimento terrível sobre aquela vida. Que parece que o mundo vai acabar. Que parece que você, estando aonde for, não tendo nenhuma formiga para te incomodar, você vai se sentir atribulado, agoniado, angustiada. Por quê? Porque aqueles inimigos de Sansão estão à volta desse servo e serva de Deus. Aqueles antigos inimigos que você levantava a tua mão e falava: queima ele, Jesus! E aí Deus Todo-Poderoso já derramava aquelas tochas de fogo, né? Glória a Deus. Que queimava aqueles 10 mil demônios ali. Cinco anos atrás, 10 anos atrás, 3 meses atrás, semana passada. Aqueles 10 mil demônios que você expulsou, eles não esqueceram de você. Não esqueceram, não. Não esqueceram. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí está a importância de cada um de nós tomar muito cuidado. Cada um de nós cuidar da nossa própria vida. Cada um de nós procurar aplicar a vida para Deus. Cada um de nós, ainda que cada um com as suas próprias dificuldades, ainda que cada um com as suas próprias fraquezas, ainda que cada um, né? Ainda que, vamos dizer, manquejando que seja, né? Mas prosseguir. Prosseguir. Glória a Deus. Ficar com Deus. Ficar com Jesus. Ficar com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Não tem volta não. Lembra daquilo que Deus ordenou através dos seus anjos. Aleluia. Quando tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. Os anjos do Senhor ordenaram: não olhe para trás. Então não mais olhar para trás. Não mais olhar para trás. Não. Fica firme. Ora, jejua, vigia. Busca. Aleluia. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Glória a Deus. Vai nessa fé, vai nessa força de Deus. Vai, aleluia. Glória a Deus. Orando lá vai, oricando lá vai. Prossiga a caminhada com Cristo. Glória a Deus. Porque Deus é contigo. Deus é contigo.
as muralhas ruirão. Glórias a Deus, aleluia. As muralhas dos problemas ruirão. Graças a Deus. As muralhas das dificuldades ruirão. Amém? Amém, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. O que Deus lhe ordenar, faça. Se Jesus, Deus lhe ordenar, vai anunciar minha palavra, vai, ajuda aquela vida, vai, faça isso, faça aquilo, vai, Glória a Deus. Aleluia. e obedecer à vontade de Deus, aí sim. Aí, meu irmão, minha irmã, em fazendo a vontade de Deus em tudo, Glória a Deus. aí você pode ficar tranquilo, que ainda que venha lutas, problemas, dificuldades, guerras, Glória a Deus. Deus vai te ajudar a você vencer todas as guerras, todas as batalhas, aleluia, Glória a Jesus. da tua vida até o fim.